Vocês, a bondade do Senhor tem sido extensa em nosso favor, as misericórdias do Senhor têm se renovado dia a dia em nós. Então, pela infinita misericórdia e bondade do Senhor, eu estou aqui nessa manhã. Quem estaria ministrando era a pastora Sara. Eu, por questões particulares, eu estou aqui nessa manhã. Mas Deus tem uma palavra para o teu coração nessa manhã. Uma palavra. Vamos nos aprofundar em Efésios capítulo 1. Hoje será uma manhã de nós nos aprofundarmos nas Escrituras. Glória a Deus. Maravilha, está aqui. Apóstolo Edson. Bênção de Deus. Está conosco nessa manhã também. Efésios capítulo 1. Diz assim. Efésios capítulo 1. Paulo, posso ler? Amém? Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso, em Cristo Jesus. A vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção, por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si do amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, o que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Glória a Deus. Pai, obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado pela sua bondade, por sua misericórdia, por seu favor, Senhor. Obrigado por tudo. Obrigado que o Senhor é um Pai que dá vida pelos filhos, Senhor. E o Senhor não tem outro propósito a não ser nos tornar pais que dá vida pelos irmãos. Obrigado, Deus, pela vida dos líderes desse ministério, que a tua graça e favor esteja sobre eles, sobre os pastores desse ministério, Senhor, sobre os líderes, ó Deus, que estão nesse ministério, e todos aqueles que os quais o Senhor chamou, convocou, segundo a sua vontade, misericórdia e bondade. Em nome de Cristo Jesus, Senhor.
amados, glorificou como? Porque nós vimos a glória de Deus e essa glória se revela aos seus filhos. E ainda diz o texto: e todos quanto receberam o poder, a condição de serem chamados filhos de Deus. Deus não tem outro propósito na nossa vida a não ser sermos filhos de Deus. Nosso direito nunca foi a salvação. O fim nunca foi a salvação para a igreja. E nunca devemos confundir predestinação com salvação. Salvação é um meio de nós, como filhos de Deus, cumprirmos o propósito. Alguém pergunta assim: pastor, eu não sei qual é o meu propósito. Você quer saber qual é o propósito de Deus na sua vida? É ser filho de Deus e dar a vida em favor dos seus irmãos. Mas não é a minha salvação. Propósito de Deus não é a sua salvação. Você nunca foi predestinado para ser salvo. A Bíblia está dizendo aqui, irmão. Salvação nunca foi um direito seu. O texto está dizendo. Nós vamos nos aprofundar nessa manhã. Salvação não é o fim, ela é o meio. Cristo lhe resgatou, lhe salvou, para por meio da salvação exercer a sua predestinação de ser filho de Deus. Não lute pela sua salvação, porque nunca foi direito seu nem de ninguém. E ela também não é fim. Salvação nunca foi condição para ninguém. A nossa condição é de ser predestinado para ser filho, e como filho semelhante a ele, diz: como eu fiz, façais vós também, dá a vida em favor dos seus irmãos. Quando você não entende o propósito da salvação, você luta para salve-se. O texto diz muito claro que aquele que não entregar a sua vida da alma nesse tempo vai perder na era vindoura. Aquele que tentar salvar a sua vida nessa era vai perder na era vindoura. O texto é muito claro, irmão. Então, amados, deu o poder de ser chamado. O texto está dizendo aqui: filhos, aqueles que se submetem à sua vontade, segundo o seu nome. O texto está muito claro dizendo aqui. Nós não somos predestinados à salvação. Eu queria tanto trazer essa aula nessa manhã. Nós começamos a discorrer da aula, domingo retrasado aqui, o tempo não dá, eu tinha que terminar a aula, e alguns irmãos fizeram algumas perguntas. Eu quero agora discorrer sobre isso de uma forma escancarada para você. Para você entender por que você é um salvo, não para ir para o céu, porque céu não é lugar de crente, céu é lugar de filho. Glória a Deus. Você não foi salvo para o céu. Você foi salvo por meio da salvação, exercer a sua cidadania de filho na terra, não para o céu. E depois que você cumpriu o propósito de dar a vida em favor dos seus irmãos, como Jesus fez, você volta para o Pai, para a sua origem. Glória a Deus, amados. Então nós vamos discorrer nessa manhã sobre esse assunto. Então, nós não somos predestinados à salvação. Então, o nosso problema é que toda vez que a gente vai falar sobre predestinação, a gente, amados, entra na questão da salvação. Eu vejo muita gente tratando desse assunto aí. E não na questão daquilo que é o propósito de Deus para a sua vida. E a gente tem feito da salvação um cavalo de batalha. E a gente não entende quando o texto diz assim: cada um dará conta de si mesmo a Deus. A gente pensa que dá conta é do pecado, porque ninguém será julgado por pecado.
A Bíblia diz, Efésios 2,14, Colossenses 2,14, Mateus capítulo 9, você pode ver lá. Você não será julgado por seus pecados. Volto a dizer da aula antepassada. Será ser julgado por se rebelar contra a paternidade de Deus. Que sendo filho não reconhece a paternidade do pai, então é um rebelde. Não reconhece Deus como pai, mas reconhece Deus como Deus. O diabo também reconhece Deus como Deus, mas não conhece a vontade do pai, o nosso pai. O capeta, irmãos, ele reconhece Deus como Deus, mas não conhece a vontade do Senhor. E nós pegamos a salvação como para reconhecer Deus como Deus, mas não conhecer Deus como Pai. E aí nós estacionamos, paramos, e não revelamos a vontade do nosso Pai, que é a semelhança de filho aos seus irmãos. Quem é meu irmão? A prostituta, o mendigo, o assaltante, o traficante, o candomblesseiro, são os nossos irmãos. Eu disse em uma aula dessa aqui que todas as orações que os líderes religiosos fazem aos seus deuses, só tem um Deus que ouve. É o Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Porque todos nós sabemos que só existe um só Deus. Então, na sua fome desesperada de ser atendido nos seus desejos, das suas necessidades, eles fazem orações. Mas quem é que vai atender as orações desses homens, dessas pessoas, esses líderes? A igreja. Só a igreja pode atender. Respondeu da oração, a oração dessas pessoas, a Deus. Porque onde estiver um filho de Deus, aí estará o reino de Deus, sendo revelado, sendo manifestado. Onde estiver um filho de Deus, ali estará o reino de Deus sendo revelado, sendo materializado, sendo manifestado. As praças estão clamando. Quem vai responder? Quem é a resposta? A igreja. Só a igreja pode responder. Essa autoridade só foi dada à igreja. Por isso que eles estão desesperados. E o mundo diz em Romanos 8, que o mundo está gemendo, sofrendo dores de parturientes, para que a glória que está nos filhos se revele. Como é que a glória que está nos filhos se revelar, se nós estamos nos salvando, e não revelando a salvação? Aí eu oro para me salvar de um problema, eu oro para me salvar da fome, eu oro para me salvar da necessidade, eu oro, eu faço penitência, eu faço jejum para me salvar, mas não dou a minha vida em favor do irmão para revelar o conhecimento da vontade do Pai. Então nós estamos nos salvando, ao invés de revelar a semelhança do Pai por meio da salvação. Glória a Deus, amado. Está claro isso aqui? Por isso nós abrimos as células. Está com sono, né, irmão? Então deixa Deus ministrar o seu coração nessa manhã. Predestinação, amados, diz respeito a uma relação e não a um direito de salvação. Porque salvação nunca foi direito. Porque ela não é fim, é meio. Entenda, irmão, salvação é meio, não é fim, não é direito. E muitas pessoas estão vivendo a vida para serem salvos e não para revelar a salvação. Você nunca ouviu ninguém falar sobre isso assim, né? Aqui na igreja, não? Vocês nunca ouviram falar sobre isso assim? Tão discorrido? E a Bíblia diz que aqueles que vivem para salvar sua própria vida, ainda que seja para salvar lá no céu, vão se perder. Cuidado, você pode perder a sua salvação. Cuidado. Você foi salvo e parou no tempo? Cuidado. Quem é que você está revelando? Você é um filho do Espírito ou um filho da carne? Porque a carne para nada aproveita. Cuidado. Aquela criança, está vendo aquela criança ali? Aquela criança está salva.
sabia disso? Quem é que tem que se preocupar com o exercício da salvação? Os pais. Se ele não se preocupar com isso, desculpa a expressão, eles estão lascados. Porque a filha dele está salva. Se eles pararem, bau. Já era. O que é que você tem feito com aquilo que lhe foi entregue? Ou você é um devoto de culto, igual os astecas, algumas religiões por aí? Porque Deus não quer ser reconhecido como Deus. Deus não está buscando louvores para ser reconhecido como Deus. Deus quer ser conhecido como Pai na relação. Não pense que Deus está buscando louvores para ser reconhecido, não, irmão. Você pode louvar, pode adorar o Senhor, mas o objetivo do Pai é único, exclusivo, propósito, ser conhecido, revelado, manifestado, materializado, comungado, por meio da comunhão. Porque quem vê o Filho, vê o Pai que o enviou. Está entendendo, amados? Está explicado? Não diz os detalhes. Porque aquele que se ocupa em salvar a sua própria vida, amados, quem se ocupa em salvar a sua própria vida, se você vai na igreja, se você louva, se você oferta, tudo que você faz, é para ocupar-se em se salvar, e no fim de tudo você seja salvo, você está se perdendo. Você está revelando o Pai. Está buscando algo para o benefício pessoal. E ainda faz do seu culto uma raver, que cada um vai buscar a sua parte. Bota a Bíblia debaixo do braço, eu venho aqui, eu louvo, eu oferto, eu adoro, terminei, vou embora, acabou. E o Pai nunca pode ser conhecido por você. O propósito de Deus, mas nunca foi que você vivesse pensando em ser salvo. Nunca foi. Salvação não é fim, não é direito. Você não foi predestinado a ser salvo. Porque quem colocou salvação como fim na nossa vida foi o diabo. Foi o Satanás. Quem colocou salvação como direito na nossa vida foi o diabo, irmão. E como fim. Para nos enganar. Para nós não revelarmos a semelhança do Senhor para as pessoas. Está entendendo, amados? Está claro nos detalhes? Como se isso fosse o objetivo da nossa vida. Isso não é o objetivo da nossa vida, irmão. Então o diabo tem nos enganado, desde a coisa mais básica, desde a comida que você come. O diabo disse, desde a comida que você come, faça isso para você chegar a Deus. A gente às vezes nem entende quando a gente bota a comida na mesa. E a gente ora a Deus agradecendo pela comida que Deus nos deu. O diabo nos fez nos perder tanto nisso, que a gente não entende o propósito nem da ceia. Porque a gente acha que a ceia é para comer. A ceia é uma pedagogia de compartilhamento. Obrigado, Senhor, pela comida que tu me deste nessa casa, pela dispensa. Está errado, não está errado. Mas se você não entender o sentido disso, você está se perdendo, irmão. Está se perdendo. Já não basta a mídia nos enganar, né? Tentar nos enganar, né? E ele faz isso para que você possa chegar a Deus. Estar com Deus não é o nosso destino, irmãos. Estar com Deus não é o nosso destino. Revelar a Deus é o nosso destino.
conheci uma pessoa que ele terminou de pregar, e aí uma senhora disse assim: pastor, Deus abençoe, pastor, mas não entendi nada. Não entendi nada, mas tudo bem, no fim dá tudo certo. Verdade. Estou entendendo nada, pastor. Mas no fim, mas Deus abençoe, pastor. No fim dá tudo certo. Por isso que meu destino não é chegar a Deus, meu destino é tornar Deus conhecido, irmão. Conhecendo a Deus e torná-lo conhecido, esse é o meu destino. Como é que as praças vai conhecer a Deus, se não por meio dos filhos? Como é que a sua família vai conhecer a Deus, se não por meio de você, que é um filho de Deus, que entendeu a sua filiação, entendeu sua adoção? E você ainda luta para se salvar em meio dos problemas da sua casa. E ainda chama. Tem pessoas que é assim, não, eu vejo pessoas chamando o crente de filho do cão. Imagine, irmão. Discussões na internet, se é um filho de Satanás, se é um filho do diabo, rapaz. Certamente esse cara não sabe o que está falando, ele não leu as escrituras, ele nunca se aprofundou na palavra. Ele está buscando outra coisa, e não revelar o conhecimento do Pai. Então, amados, meu destino é revelar. E para revelar, amados, eu tenho que conhecer, eu tenho que me submeter para ser orientado pelo Espírito Santo, para ter a mesma mente de Cristo, para que eu possa pensar como filho, viver como filho e revelar o meu Pai. Senão eu nunca vou entender porque eu fui salvo. Senão eu nunca vou entender o que é salvação, porque o propósito de Deus é se tornar conhecido, amados, e comunicar, e transmitir a sua glória. Você lembra quando Jesus estava na cruz? Pai, glorifica o teu filho. Você me olha o cara sendo crucificado, furado ao lado, depois toma uma bela surra, depois está sangrando, arrebentado, ele chega na cruz e diz: pai, glorifica o teu filho. Já o glorifiquei, meu filho, aí está pronto. Você sabe como foi que Adão conheceu Eva? Com a sua morte. Ele nunca tinha visto uma mulher diferente. Primeiro ele teve que morrer para poder conhecer ela. Passou pelo sono. Senão ele nunca teria conhecido. Quando ele viu algo diferente. Você nunca vai ver algo diferente na sua casa enquanto você não morrer. Ou a sua história transformada enquanto você não passar pelo processo de Adão. Eu e você. Enquanto você estiver se esperneando igual um siri na lata para se salvar da mulher, daquele estrupício da sua casa, ou daquele filho problemático da sua casa, você nunca vai revelar o conhecimento do Pai que você disse que você conhece. Mas no dia que você deitar, dormir como quem morre, e ressuscitar como quem vive, aí você vai ver uma mulher diferente, um filho diferente dentro de casa. Então, o propósito de Deus não é ser louvado. O propósito de Deus é ser conhecido na glória. E que a sua glória seja revelada por mim e por você. Em nome de Cristo Jesus. O próprio Jesus diz lá em João 14, o Pai só pode ser conhecido através de um filho. Porque quem vê o filho, vê o Pai que o enviou. Você é o enviado de Deus? Então esteja pronto para revelar a glória dele. Na sua casa, no seu trabalho, nas praças. Em todo lugar, onde que Deus te levar, a promessa vai se cumprir. Deus não vai ser conhecido se as pessoas me virem adorando a Ele ou louvando a Ele. Não, mas eu vou repetir para você ouvir de novo. Deus não vai ser conhecido se as pessoas me virem louvando a Ele. Deus só vai conhecer se ver a semelhança dEle sendo revelada
materializada, expressada por meio da minha vida e da sua vida. Porque quando a palavra de Deus diz, quando a palavra está falando aqui em Efésios de predestinação, ela está falando lá de Gênesis capítulo 1, onde está escrito lá em Gênesis: vamos fazer o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Esse humano ser, enquanto alguns querem ser Deus, Jesus quis ser humano ser, para revelar o Pai. Esse humano ser será imagem, conforme a imagem, conforme a semelhança. Rapaz, seu filho é semelhante a você, para aí os traços, meu Deus, a cor, o cabelo, o rosto. Rapaz, olha como ele se comporta. O mesmo comportamento seu, cara. Cara, parece que quando olhando para você, olhar para ele. Quando seu pai abre a boca, eu vou conversar com o seu filho, pensa que estou conversando com você também. Está entendendo, amados? Então, quando ele diz em fazer o homem, nós estamos falando aqui de um artigo singular, definido, tão definido. Deus está falando que só é humano ser, se nós formos a imagem e semelhança de seu filho. Como o filho foi predestinado em Cristo, amados, nós fomos predestinados em Deus. É o que o texto nos revela aqui. Para ser imagem do seu filho, porque para quem ver o filho, ver o Pai que o enviou. Estou sempre enfatizando isso. E o nosso destino é revelar a natureza de Deus, como pessoas semelhantes a Ele. Esse é o nosso destino. Nunca foi a salvação. Nosso destino nunca foi a salvação. Nosso destino nunca foi direito de salvação. Foi nos dado, foi nos entregue. E salvação não é o fim. Então, nosso destino não é chegar em Deus. O nosso destino, amados, é tornar Deus conhecido, para que Ele possa ser conhecido através de seus filhos. Como é que Deus vai ser conhecido? Através dos filhos. Quem é seu filho, Daniel? Raimundo Cerqueira Ferreira. Quem é seu pai, Luiz? Quem é seu pai, Luiz? Valmir Mendes. Quem é seu pai, Daniel? Raimundo Cerqueira Ferreira. A mesma altura, os mesmos traços. E aí Jesus veio e mostrou, amados, o que é ser um filho de Deus. Jesus veio e mostrou. A primeira coisa que Jesus fez foi perdoar os nossos pecados. Está vendo? Jesus veio e mostrou para mim e para Cátia o que é ser um filho de Deus. Como foi? Perdoar os nossos pecados. Primeira coisa que ele fez, perdoar os nossos pecados. Ele pagou a culpa do nosso pecado. Pronto, já está resolvido. A cédula da nossa dívida foi rasgada, foi paga. Agora, nosso desafio é sermos guiados pelo Espírito. Eu sento no sofá, cada um tem a sua intimidade com Deus. Eu fui aprendendo ao longo do meu tempo de maturidade. Cada um tem intimidade com Deus. Eu sento no sofá, eu converso com Deus lá, Espírito Santo. Eu faço uma oração simples, eu não fico 5 horas orando, irmão. Deus já tem o meu destino. Todo mundo pode orar 5 horas. Cada um tem uma linha, uma relação com o Pai. Eu sento na beira da cama, sento lá e começo a conversar com o Espírito Santo. Espírito Santo, por favor, me oriente. Guia a minha mente, Espírito Santo. Governa o meu coração nessa manhã. Está com sono, né, irmã? Aonde quer
que o Senhor me leve, o que é que o Senhor quer que eu faça segundo a tua vontade. Quem é o irmão que eu vou encontrar, Espírito Santo, nessa manhã, para que o Senhor se torne conhecido? Eu faço essa pergunta, irmão, todos os dias a Deus. Espírito Santo, quem é que o Senhor quer que eu encontre? Quem é a pessoa? Me mostra. Eu encontro desse irmão, para que o Senhor não possa me fazer a pergunta, fazendo indagação, dizendo assim: cadê o seu irmão? Onde está seu irmão? Cadê o seu irmão? Essa é a oração que eu faço. Eu sempre pela manhã, porque eu entendi meu destino. Não preciso ficar procrastinando, não. A Bíblia diz que o Pai sabe tudo que eu preciso, antes que eu peça. A Bíblia diz que Ele amou a Jacó e aborreceu Esaú, antes de todas as coisas, antes de criar as eras. Antes de criar tudo, Ele já disse: eu amei a Jacó e aborreci Esaú. Esse é o Deus que cria todas as coisas. Eu amei Abel e aborreci de Caim. Está entendendo, irmão? Acabou. Ah, por que você aborreceu de Jacó, irmão? Sai com ele, converse com ele. Por que você aborreceu de Esaú? Converse com o pai, ele vai lhe dizer. Isso é que ele disse: eu amei a Jacó e aborreci de Esaú. Quando o filho mais novo volta para casa, o filho mais novo conhecia mais a vontade do pai do que o filho mais velho que estava em casa. Tinha direito a tudo. Ele volta para casa, ele disse: vou voltar para casa do meu pai. Eu sei que meu pai vai me receber de volta. E a porta estava sempre aberta, Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. E quando o filho chega em casa, o pai o recebe de volta, e o filho mais velho reconhecia esse pai como um Deus, mas não como um pai. Ele disse: o Senhor é o meu Deus, mas esse não é meu irmão. Por isso que predestinação, ela tem a ver com relacionamento, com relação. É uma relação de glória. De modo, amados, que nosso destino é glorificar a Deus, tornando o Pai conhecido. Você está pensando que é fácil tornar o Pai conhecido? É você ser o cordeiro sobre as brasas. É você cumprir Salmo 23, versículo 6. Prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos, meu cálice transborda, e a sua carne alimentando os seus inimigos. Enquanto você não entender isso, você vai sempre se salvar. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. Isso é salvação de si. Não faltará. Aí quando chegar o vale da sombra, mas não, por aí eu não vou não. Eu vou ficar aqui me salvando. Fazendo oração, fazendo campanha, sem entender a vontade do Pai. Então, irmão, esse glorificar não é louvação, é manifestar a glória das virtudes do nosso Pai, tornar essas virtudes conhecidas. O homem só pode ser chamado humano ser, amados, aquele que é segundo, conforme Cristo. O homem só pode ser chamado humano ser quando ele é conforme Cristo, que é a semelhança, a imagem perfeita de quem Deus é, Cristo. Qualquer homem é a imagem de Deus? Não. Não é verdade. Porque o homem se rebelou. Esse homem se rebelou ao seu destino. Então ele deixou de ser o homem que Deus disse que ele seria. Então, esse homem é um animal. Observe como as pessoas se comportam aí fora. Eu digo a verdade na cara. E se me fechar no trânsito, eu vou atrás dele e bato no fundo do carro dele. Ai dele se me disser alguma coisa. Eu vou e mato ele. O homem se rebelou e perdeu a consciência de filho. Qualquer uma imagem de Deus, não.
Ele deixou de ser o homem que Deus disse que ele seria. Então esse homem é um animal. Ele vive de forma instintiva. O frango, ele não tem destino. O cachorro não tem destino. Porco não tem destino. Uma galinha, amada, não tem destino, a não ser ir para sua panela, para você comer. É destino. Eles não têm destino de revelar quem Deus é, amados. Amados, eu estava conversando com a minha esposa em casa, rapaz, você imagina se o cachorro falasse? Misericórdia. Se o porco falasse, você imaginou que perturbação do inferno seria? É brincadeira, mano. Então, Paulo, Filipenses 2, ele diz assim: tenham em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele está dizendo, o mesmo motivo, o mesmo propósito, o mesmo destino que houve também em Cristo Jesus. Tendo conhecido Deus, ele se esvaziou de si mesmo, da divindade. Então, nosso destino, amados, nosso destino não é direito de salvação. Nosso destino é ser predestinado a ser filho de Deus. Salvação nunca foi predestinação de ninguém. Salvação não é fim, salvação não é direito. Você não foi predestinado a ser salvo. Foi lhe dada a salvação e por meio da salvação você exercer o destino de ser filho de Deus e tornar o Pai conhecido, sendo a semelhança do Pai, assim como Cristo foi. Por isso que nós abrimos as células. O pastor só fala das células. Água mole e pedra dura, quando bate até que fura. Diga mesmo. Ele trouxe de volta, exatamente. O homem? Exatamente. Ser filho, fomos resgatados, irmão. Exatamente. Verdade. Exatamente. Do homem. Então, amados, nosso destino não é o direito de salvação. Nós somos resgatados para, por meio da salvação, exercermos nosso direito de predestinação. De sermos filhos de Deus. Então, nosso destino é a responsabilidade de sermos filhos de Deus. Esse é o nosso destino. Por quê? Porque a obra de Cristo não é para garantir a nossa salvação. Não, Cristo nos salvou. A obra de Cristo é para salvar a todos, para que agora a gente possa cumprir o nosso destino, de que é ser filho de Deus. Estávamos perdidos e fomos resgatados, como o apóstolo acabou de falar, para cumprir o propósito de exercermos a nossa condição de filho de Deus. Então deixa Deus ministrar o seu coração nessa manhã. Irmão, ninguém vai ser condenado porque não foi salvo. Porque salvo ele já foi na cruz. Pastor, ninguém vai ser condenado porque não foi salvo. Salvo ele já foi na cruz, irmão. A salvação de todo mundo, do crente, não crente, do incrédulo, do não incrédulo. A obra da salvação já foi feita
Não há mais sacrifício, irmãos. Cristo não vai morrer outra vez. Não há mais sacrifício pela salvação. Uma vez só. Ninguém vai ser condenado porque não foi salvo. A salvação já foi entregue. A condenação está na rebeldia em se submetendo à paternidade do pai. Você sabe que Deus é pai, mas não se submete. Você tem 2 filhos, um é obediente ao pai e o outro é desobediente. Filho, vai trabalhar na minha obra. Não vou, pai. Mas foi. Eu vou, pai, e não foi. Está entendendo, amado? 2 filhos dentro de casa. Um sabe que é o pai, mas não se submete à paternidade. Você sabe de onde está vendo a condenação? A salvação foi feita para todos. Mas uns não querem se submeter a isso. Rebelde, rebelião. Entendeu? O homem se perdeu, amados. Quando que o homem se perdeu? Quando ele se rebelou ao seu destino. Está se perdendo porque ele está se rebelando ao seu destino de ser filho de Deus. Porque a salvação está à porta para ele. Quando você chega e fala do evangelho para alguém, você está levando a palavra da salvação para ele. Cristo quer te resgatar, meu filho. E ele se submetendo, ele rejeitando a palavra da salvação. O meu pai quer te chamar de pai. Vem para casa. Paiinho quer conversar com você, rapaz. Paiinho quer que você conheça ele. Vem, meu filho. Você é o meu irmão, rapaz. Você está cego e perdido. Lembra da canção que diz, e perdido do meu Salvador. Não sei a música toda não, mas estou aqui. Está vendo? Longe, longe do meu Salvador. Me ajude, universitários. Sangue verteu, está vendo, amados? Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Ali pela fé que meus olhos abri, aí agora me alegra em sua luz. Deus disse para Adão, em sendo pai, em tendo gerado filhos, dando a vida pelo seu próximo, ele disse para Adão, o homem se perdeu, irmãos, quando ele se rebelou ao seu destino. Qual é o destino do homem, irmão? Está lá em Gênesis capítulo 1, ser imagem e semelhança do seu pai. Esse é o destino do homem. O apóstolo falou algo interessante aqui. A salvação nunca foi direito de ninguém. A salvação veio para nos resgatar de algo que nós nos rebelamos, de sermos filhos de Deus, ser imagem e semelhança de Deus. Qual é o nosso propósito? Pastor, qual é o meu propósito? O seu propósito é ser imagem e semelhança de Deus e tornar Deus conhecido na sua vontade. Esse é o seu propósito. Não tem outro propósito, não tem outro destino para você. Você não tem outro destino a não ser tornar Deus conhecido como imagem e semelhança de seu Pai. Quem vê o Filho, vê o Pai que o enviou. Amém? Esse é o processo. Estou concluindo. Então, porque sendo pai, em gerando filhos e dando a vida pelo seu próximo, Adão, amados, o Adão, quando ele morresse, quando ele descesse a sepultura, dando a vida pelo seu próximo, ele estaria cumprindo o seu propósito. Jesus cumpriu o seu propósito. Qual é o meu destino, pastor? Dar a vida em favor dos meus irmãos. Não é outro destino. Você foi resgatado para voltar ao princípio, à origem, para entender que você é imagem e semelhança do Pai, e agora revelar a vontade do Pai, tornando o Pai conhecido, você sendo imagem e semelhança do Pai. Esse é o seu destino, não é outro, irmão. O resto é conversa. Por quê? Porque esse homem estaria revelando Adão a semelhança do Pai, ou eu e você. Então Cristo vem
e cumpre o seu propósito, ele dá vida em favor dos seus irmãos. Por isso que quando ele volta para Deus, ele volta a dizer, cumpri, eis os filhos que tu me deste. Está aqui, Senhor. Ele volta para o pai e diz, está aqui os filhos que tu me deste. Eis-me aqui, meu pai. Os filhos que o Senhor me deu. Por isso que ele diz assim, espontaneamente eu dou a minha vida em favor dos meus irmãos. Espontaneamente. Eu dou a vida em favor dos meus irmãos. E como eu dou a vida em favor dele, eu posso retomá-la. Trazê-lo de volta. Eu entendi o meu destino. Então essa relação de dar a vida, essa relação de paternidade, de dar a vida em favor dos seus irmãos, esse é o seu propósito, esse é o seu destino, não é outro destino, amados, não é outro destino. Não é outro destino. Então vou adiantar a palavra aqui. Por isso que em todos os momentos da minha vida, como é que eu posso revelar que sou um filho de Deus? Você sabe? Em todos os momentos, em tudo que eu faço, em todos os momentos da minha vida, como é que eu posso revelar que sou um filho de Deus? E muitas pessoas ainda perguntam, pastor, qual é o meu propósito? Qual é o propósito de Deus na minha vida e na sua vida? Você quer saber qual é o propósito de Deus na sua vida? É que você viva como filho de Deus, em toda e qualquer situação. Quando você vai namorar com alguém, você está se comportando como filho de Deus? Quando você está fazendo um negócio, você está se comportando como filho de Deus? Quando você está conversando com seu irmão a respeito da vida de alguém, vocês estão conversando como filho de Deus? Quando você está falando do seu marido para sua vizinha, você está conversando com ela como filha de Deus? Estamos conversando como filho de Deus? Na rua, quando você chega no ônibus, o que você for fazer, ou vai fazer, ou irá fazer, você está se comportando como filho de Deus? Você vive como filho de Deus em toda e qualquer situação? Quando alguém está traindo você, epa, o que eu faço, pastor? Aí você mostra como tem que se comportar um filho de Deus quando alguém está lhe traindo. Como é que o filho de Deus se comporta quando alguém está lhe traindo? É sendo conivente com a safadeza dele? Ou dela? É aceitando as estripulias, as bagunças dele ou dela? Como é que você se comporta como filho de Deus? Como um predestinado, exercendo a salvação. Quando o filho comete um crime, você esconde isso. Quando o seu filho comete um crime, você vai esconder seu filho 24 horas para livrar ele do flagrante? Ou se seu filho estiver cometendo um erro, você vai acobertar ou encobertar, sei lá o que for, a safadeza dele? Como que você está se comportando como filho de Deus predestinado, segundo Efésios capítulo 1? O cara vem para você, a pessoa vem para você e diz, olha, o fulano está vindo daí, mas não diga a ele que eu estou aqui não. Não fale não, porque eu não quero que ele me veja. Você vai agir como filho de Deus diante dessa situação? Ó, se fulano ligar, diga que eu não estou aqui. Não é melhor você dizer, ó, diga a ele que eu não posso falar com ele agora, que eu não posso. Não precisa dizer o motivo não, eu não posso falar com ele agora. Você tem coisas para fazer. Que eu ligo para ele mais tarde. Não é muito mais prático? Do que, diga a ele que eu não estou aqui não. Quando alguém está te rejeitando, amados. Pastor, ela não me entende, ele não me entende e ainda me rejeita. Se alguém é rebelde, irmãos, rebelde, aí você mostra como um filho de Deus vai lidar com alguém que não lhe entende. Aí você vai mostrar como você deve lidar com alguém que está sendo rebelde com você. Como é que você deve se comportar como filho de Deus? Com alguém que está lhe traindo, lhe rejeitando,
não te entendendo, como que você vai agir como filho de Deus? Como filho de Deus age. Está na palavra. Como é que você vai lidar como filho de Deus com uma pessoa que mente? Você vai lidar como filho de Deus, irmão, que trai. Aí você mostra para ela como um filho de Deus trata uma pessoa que mente, uma pessoa que trai, uma pessoa que faz bagunça, sem vergonhice. Mostre para ele. Porque é isso que vai salvar as pessoas. O que é que vai salvar as pessoas? É você se comportar como filho de Deus. Só isso, irmão. O que é que vai salvar as pessoas? É as pessoas ver. O que é que vai salvar esse mundo? É o mundo ver os filhos de Deus. Que o mundo está esperando a manifestação dos filhos. O que é que você vai salvar as pessoas? E as pessoas verem o Filho de Deus. Quem vê o Filho, vê o Pai que o enviou. Essa é a sua predestinação. Não foi a sua salvação. Salvação é o meio de você cumprir o propósito. Você foi resgatado por meio da salvação, sendo salvo por meio da cruz e trazido de volta à origem de filho e tornar o Pai conhecido, a semelhança dele. Quem vê o Filho, vê o Pai que o enviou. Por isso que quando Jesus termina lá na cruz, quando ele termina o seu destino, o seu propósito lá na cruz, ele diz assim: Pai, glorifica o teu Filho. Aí o Pai disse: eu já o glorifiquei. Ele disse: então agora eu entrego o meu Espírito. E ele disse: está consumado. Então, amados, está consumado. O que está consumado? É você cumprir o seu destino como filho de Deus, como ele cumpriu. Como eu fiz, façais vós também. Como eu dei a minha vida em favor dos meus irmãos, vocês também vão dar. Porque a minha cruz eu já carreguei, agora carrega a de vocês. A cruz é sua. Eu tenho a minha, você tem a sua. Jesus teve a dele, agora carrega a sua. Para cumprir o seu destino. Amém? Não coloque Jesus na frente para resolver as coisas. Ele já lhe deu a direção. Quem que ele lhe deu? O Espírito Santo do Pai. Está em você, dentro de você, e agora para te orientar, não te ajudar. Porque quem quer dar ajuda é o diabo. Pense em uma mulher mal amada, ou um homem mal amado. Está num conflito no lar, o que é que ele faz? O diabo diz que não, um amor cura o outro. Vai buscar outra na rua. Aí ele pega os sentimentos e vai mendigar esses sentimentos na rua com outra mulher ou com outro homem. Se perdeu, se rebelou contra o propósito, contra o seu destino. Ficou cego outra vez. Está entendendo? Então, meu, seu marido é sem vergonha? É safado? Como uma filha de Deus trata seu marido sem vergonha? Hein? Com carência? É? Aceitando as bagunças dele? É isso? Aceitando a safadeza dele? É assim que o Filho de Deus age? É? Exatamente. Cuidando do próprio corpo. Porque o homem galinha traz doença para dentro de casa. É. E mulher que se respeita cuida do corpo. Então, se o homem chega e sai galinhando na rua, certamente ele pode trazer uma doença dentro de casa, pode trazer até AIDS. Então, vai chegar aqui a relação íntima de marido e mulher, vai ter relação com camisinha. Exatamente. Bota o capacete. É, bem assim. É igreja que se fala nisso. É igreja que se fala dessas coisas. Bota o capacete da salvação da doença. Não quer com camisinha porque é marido, porque é direito, então ele deixa de ser descarado. Deixa de ser safado, sem vergonha. Exatamente. Simples assim. Então o Espírito Santo, amados, vai me orientar como filho e filha de Deus em toda e qualquer situação, para que quando eu e você terminar a minha vida, eu possa dizer: Pai, cumpri o meu destino. Eu e você possa dizer no fim. Qual o destino? Ser filho de Deus. Nessa terra.
Terminei minha vida como filho de Deus, consciente do meu destino, consciente do meu propósito, Bel. Acabou. Porque eu criei na minha salvação e me submeti à voz do Espírito Santo. Então, eu sendo salvo, eu conheço o meu Senhor. Glória a Deus. Quem é o meu Senhor? Cristo, o Filho do Deus vivo. Glória a Deus. Então, eu tenho mente de Cristo. Quem é você, amados? Eu tenho mente de Cristo. Quem é você? Cristo. Mente de Cristo, corpo de Cristo, atitudes de um Cristo. Quem é você? Quem é você? Mente de Cristo. Paulo diz, vocês têm a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo, o corpo de Cristo, a vida de Cristo. Quem é você? Porque todo filho de Deus é Cristo. Todo filho de Deus é Cristo, porque ele tem mente de Cristo, corpo de Cristo, a vida de Cristo, Cristo formado em nós a esperança da glória. Pronto, amado. A glória encherá a terra dos louvores? Não. Toda a terra encherá de louvores? Não, irmão. Nós vamos encher a terra com louvores? Ou reuniões solenes? Não. Não. A terra será cheia da glória que está nos filhos de Deus. Em todo lugar que você for, alguém verá a glória sendo revelada por meio de um filho de Deus. Em todo lugar, no onde que você for, a promessa da filiação, do exercício de filho, o mundo vai conhecer quem é esse Filho de Deus e a glória do Pai será revelada por meio da sua vida. Mas porque em todo lugar alguém verá um Filho de Deus, alguém verá o exercício do reino. Onde estiver o reino de Deus, chegou lá um filho. Chegou lá um Filho de Deus. Quem vê o Filho, vê o Pai que o enviou. Porque é para isso que você foi predestinado, não foi para outra coisa. Foi para isso, para tornar o Pai conhecido. Não ficar. Levanta desse lugar e exercita a tua cidadania de filho. A tua identidade de filho. Não deixe outros confusos e cegos, perdidos, confundir você. Para encerrar, e isso quer dizer que todos serão salvos? Não. Isso quer dizer, amados, que todos foram salvos. A verdadeira salvação não é ser declarado salvo. Salvação está posta, o resgate já foi feito, o preço já foi pago, a dívida já foi rasgada, o sangue já foi derramado. Quem está rejeitando é ele. Ele está rejeitando. Isso quer dizer que agora eu me submeto, uma vez que o pecado foi perdoado, e que o Espírito Santo foi derramado em nós, eu me submeto à voz do Espírito Santo. Acabou, irmão. Para viver como um filho de Deus. Acabou. Para viver como filho de Deus. E a primeira coisa para concluir, e a primeira coisa que um filho de Deus não deve estar preocupado é com a sua salvação. Nenhum filho de Deus deve estar preocupado com a sua salvação. Porque ele sabe, o filho, que o propósito de Deus para a vida dele é ofertar a sua vida em favor do seu irmão. Esse é o seu destino, não é outro. Esse é o seu destino. Você está pensando que o seu destino é se acabar, esse mundo, tal. Aí que olha para você, quem é você? Fulano. Se você vive como filho de Deus, pode ter certeza que Deus vai botar um desesperado no seu caminho. Se você é o filho de Deus, quando você chegar no restaurante, que vê o garçom lá, o pai vai dar percepção espiritual, discernimento espiritual, como aquele homem está vivendo.
No momento que ele entregar a comida na mesa, o próprio Deus vai permitir que a comida não venha boa. Aí você vai olhar para a comida e dizer assim: está ruim essa comida. E ao invés de você chegar e dar um esculacho no garçom, de entregar o gerente, você foi lá para revelar a glória de Deus. Porque quem sabe o garçom está devendo ao cigano lá. Devendo ao cigano, irmão. E a mulher está acabando de entrar num hotel com outro homem. E o filho está lá na boca de fumo. E ele desesperado, que ainda, além de dever, o cigano ainda foi ameaçado de morte. Se você não pagar daqui a 24 horas, eu vou lhe matar. Aí você vai lá para levar esperança, palavra de salvação para esse cara. O cabra, irmão. É por isso que eu sempre pergunto, quando você vai à padaria, você vai para ver o padeiro ou para comprar pão? Ah, pastor, eu vou comprar pão. Então você não entendeu de quem você é filho. E em comprando o pão, revela o Pai. O próprio Deus deixa faltar o pão de casa justamente para levar até a padaria para você conhecer o cara que está com problema. Não, Deus conhece as profundezas mais profundas que nós desconhecemos. Deus cria uma situação para encontrar um filho, um irmão, por meio de você. Você não está pedindo? Deus me revela quem é que eu devo encontrar nessa manhã. Pronto! Ó, o cara quebrou o carro no caminho. Ó, tem um cara no seu trabalho, vai chegar desesperado na minha, sabe? Eu atendi um advogado essa semana, de renome. É meu cliente há alguns anos. E aí, conversando com ele, a gente falando de ansiedade, ele disse: Mendes, eu sou um cara muito ansioso, e minha filha está com 4 anos de idade com um problema de ansiedade seríssimo. Às vezes minha filha fica tremendo: papai, eu estou tremendo, papai, e eu não sei explicar o que é aquilo, mas eu tive que levar para o psicólogo. Aí teve que ensinar a filha, que ela está com uma criança com 4 anos com problema de ansiedade, irmãos. Aí ele disse assim: depois de descobrir, eu sou um cara muito ansioso, mano. Ele disse: você sabia que a ansiedade me atacou aqui na sua cadeira, entendeu? E eu estava aqui desesperado, doido para levantar da cadeira para ir embora e tal. E aí eu comecei a falar do evangelho para ele, irmão. Ó, problema de ansiedade, tomando medicamento. O colega do lado é líder de comunidade na Suarana, no Tancredo Neves, um dos lugares mais perigosos do tráfico. Você sabia que os traficantes de Tancredo Neves, eles têm um turno de horas, cada um tem seu turno de hora que ganha 2.000 e poucos reais. No dia que a polícia vem cumprir uma diligência lá, quem está de folga tem que pegar a arma e enfrentar a polícia, mesmo de folga. Tem turno lá. Cada um cumpre suas 6 horas de turno, armado nas esquinas lá. E aí esse rapaz do meu lado, ele estava do meu lado, ele tem crise altíssima de ansiedade. Ele atendendo um garoto, ele disse: mesmo me ajuda aqui, eu estou querendo que matar esses meninos aqui, já que a ansiedade me pegou agora. Eu disse: você está com brincadeira, rapaz, você para com isso. Ele disse: não, bicho, me tire daqui. Eu tirei ele, levei lá para a Copa. Ele queria matar o menino na cadeira, furar o menino de tesoura. Você está pensando que Deus lhe chamou para fazer culto? Está pensando que Deus quer ser reconhecido no seu poder? É o mundo que nós estamos vivendo. E a gente fica aqui dentro, irmão, sabe? Encastelado, emparelhado, entendeu? Enquanto o mundo... em banca... Nós estamos, pastor, eu aposto que nós estamos formando, é verdade, a igreja em bunker. Estamos nos salvando. Farinha pouca, meio pirão primeiro. Estamos salvando. No bunker. Irmão, nós não queremos assumir responsabilidade. Porque a responsabilidade, numa linguagem bem rasgada, a navalha vai ter que passar na nossa carne. A gente não quer. A gente vai ter que botar o braço na seringa, como diz um adágio popular. Sujar a mão de barro. A gente não quer isso, não. A gente não quer. Imagine você, o cara que trabalha como auxiliar de serviços gerais num banheiro. Aí todo mundo vai fazer suas necessidades e aquele cheiro sobe. 10 banheiros ali.
Eu olho para aquele homem e digo, meu Deus, esse homem é um guerreiro, cara. Você não entrei no banheiro para escovar dente, aquele cheiro horrível. E aí, eu disse assim, cara, tu é um guerreiro. Eu digo, o quê, meu irmão? Eu mato leão todo dia, aqui dentro. Você não sabe a luta que eu tenho aqui. Aí o cara faz necessidade, não dá descarga, ainda joga papel higiênico, aí o cara tem que ir lá, irmão. Olha. Você tem noção do que é isso, irmão? Quantos irmãos sofrendo no seu trabalho, nas suas profissões? Você tem noção do que é isso, cara? Esse dia o cara foi para necessidade, sujou tudo e o cara está lá, com um pano de chão, coitado lá, botou uma máscara. Você está entendendo, irmão? Quem consola esse cara, irmão? Você que é um filho de Deus, ensinará ele como exercer a sua filiação, a sua adoção naquele banheiro. A gente acha que ser pastor é só ficar aqui dentro da igreja, né? O pastor, ele está aqui na igreja, ele vai no hospital, e a gente não aprende isso. A gente vai no aconselhamento, a gente vai no funeral, revela a Deus. E isso não é referência para nós, né? Então, como caminhoneiro, exercite o seu pastoreio. Como um cara da funerária, exercite o teu pastoreio lá. Uma palavra de esperança para os familiares que estão sofrendo lá. Esse é o seu destino, como filho de Deus. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Não é dos seus pecados, é da sua rebelião em submeter-se à paternidade de Deus. Deus quer levantar pais nessa manhã. Quem são os pais que estão aqui nessa manhã? Homens e mulheres, quem são os pais? É isso, irmão. Paternidade. Dá vida em favor dos irmãos. Esse é o seu destino nessa manhã. Vamos orar ao Senhor. Vamos cantar uma canção. A apóstola vai fazer assim? Então, vamos orar ao Senhor. Eu vou passar a palavra para o apóstolo. Glória a Deus. Filhos de Deus, você é um filho de Deus. Exercita a tua vocação, o teu propósito e o teu destino. Graças a Deus que ninguém dormiu, né? Só abriu a boca, né? Feche seus olhos nesse momento. Vamos estar orando ao Senhor. Enquanto lendo, pega esse violão e lendo, ou lendo na Elcio. Vamos estar orando ao Senhor. Eu quero passar a palavra ao apóstolo Raimundo. Pai, muito obrigado, Senhor, por esta manhã, Senhor. Nós louvamos ao Senhor por sua bondade. Glorificamos ao Senhor por sua misericórdia e favor, Senhor. Graças te damos, Senhor, porque o nosso destino, Deus, guiado pela tua misericórdia e favor, Senhor, é cumprir a tua vontade, Senhor. Por isso que a tua palavra revela lá em Romanos 9, e disse que não é questão de opção, mas de submissão a propósito. Ser filho não é opção, Senhor, mas nos submetermos ao propósito, à vontade do Pai. Fomos predestinados a ser filhos. Antes de qualquer obra, antes de fazer qualquer coisa para merecer. Não é como eu escolhi ser salvo, Senhor. Não é o que eu faço para merecer ser salvo. Não é chegar lá e conhecer, Senhor. E muitas vezes as pessoas olham para isso, para o juízo, Senhor, só para te dar um exemplo de que Deus tem autoridade. O Senhor disse assim: eu me aborreci de Esaú e amei a Jacó. Eu amei Abel, me aborreci de Caim. Antes de todas as coisas, Deus conhece tudo e todos, Senhor. Nós te louvamos nesta manhã, nós te adoramos, Deus, como filhos, glorificamos a ti, Senhor, conhecendo o Senhor na sua autoridade, por causa da sua bondade, por causa da sua misericórdia, nós estamos aqui nessa manhã, Senhor. Deus, louvamos a ti, Senhor, louvamos a ti, Senhor, louvamos a ti, Senhor, louvamos ao Senhor. Rei dos reis, consagro tudo que sou, e gratos louvores transbordam o meu coração. Em vida eu entrego nas tuas
tuas mãos, meu Senhor.